E aí, pessoal da primeira série, como é que vocês estão, gente? Tudo certo aí? Vamos então para a nossa correção da atividade que eu passei no último vídeo, página 11 a 13, né? Vamos corrigir então essa atividade, galera. Então vamos lá. Então vamos aqui na questão 1. Eu não vou ler esse texto todo, vamos logo para o enunciado e diz: Não era um pássaro nem um avião. A primeira frase do texto remete às perguntas feitas por personagens que observavam intrigados o voo do Superman em suas muitas histórias. É um pássaro? É um avião? Não, é o Superman. Essa primeira frase configura um recurso da linguagem conhecida como, ou a relação entre essas duas frases aqui é de intertextualidade, né? Porque uma vai se basear na premissa da outra. Então, a opção aí é D de dado. Então, a questão 2. A gente vai dar uma lida no texto aqui que é necessário para responder a questão, nesse caso, tá? Como sabemos, o efeito de um livro sobre nós, mesmo no que se refere a simples informação, depende de muita coisa além do valor que ele possa ter. Depende do momento da vida em que o lemos, do grau do nosso conhecimento, da finalidade que temos pela frente. Para quem pouco leu e pouco sabe, um compêndio de ginásio pode ser a fonte reveladora. Para quem sabe muito, um livro importante não passa de chuva no molhado. Além disso, há afinidades profundas que nos fazem afinar com certo autor e, portanto, aproveitá-lo ao máximo, e não com outro, independente da valia de ambos. Aí diz o seguinte: constitui recurso estilístico. Recurso estilístico está relacionado à questão do sentido conotativo, tá, gente? Principalmente ligado a figuras de linguagem. Constitui recurso estilístico do texto a combinação da variedade culta da língua escrita, que nele é predominante, com expressões mais comuns da língua oral. Sim, o texto ele tem uma escrita que usa um recurso para quem realmente tem o domínio aqui de uma boa escrita, mas em determinados pontos nós temos expressões comuns da língua oral, tá? Então, aqui, por exemplo, como esse efeito mesmo que se refere a essa informação depende de muita coisa além do valor que possa ter. Depende do grau do nosso conhecimento, verdade que temos pela frente, para quem pouco lê, pouco sabe, um compêndio de ginástica pode ser revelador. Para quem sabe, um livro, portanto, não passa de chuva no molhado, né? Chover no molhado é o quê? Chover no molhado é uma expressão mais popular que quer dizer mais do mesmo, né? Mais informação sobre a mesma coisa. Então, isso é algo relacionado a expressões mais comuns da língua oral. E aí tem a outra parte que diz o seguinte: além disso, há as afinidades profundas que nos fazem afinar com certo autor. Então, outra expressão aqui mais comuns da língua oral, né? No caso aqui, fazer afinar com certo autor é estar é, em sintonia com o autor, nesse sentido aí. Então, a 1 é verdadeira. A 2 diz: a repetição de estruturas sintáticas associada ao emprego de vocabulário corrente, confeição didática. Então, repetição de estrutura sintática nós vamos ter aqui, ó, como por exemplo, depende de muita coisa além do valor que ele possa ter. Depende do momento da vida em que o lemos. Aí tem a outra parte que diz assim: para quem sabe muito, um livro importante não passa de chuva no molhado. E tem a outra repetição aqui. Finalidade, para quem sabe muito, além disso, além do valor que ele possa ter, depende do momento da vida que o lemos, do grau, do conhecimento da finalidade que tem pela frente. Aqui, ó, para quem pouco leu, e para quem sabe muito. Então, o que acontece? Essas repetições aqui, elas são pontuais no sentido realmente de direcionar a intenção que o autor tem em cima desse texto, que é
o posicionamento dele sobre como que a pessoa consome a leitura, quais são os níveis de consumidores, como essas pessoas estão relacionadas ao hábito da leitura para quem lê e para quem não lê. Então, esse trecho aqui tem relação, essa repetição vai ter relação com uma certa didática de mostrar o posicionamento desse autor. Então, essa 2 aqui está correta. E a 3 diz: o emprego dominante do jargão científico associado à exploração intensiva de intertextualidade. Primeiro, não tem, nesse texto aqui, não tem nenhum jargão científico. E segundo, não existe nada relacionado à intertextualidade. Não existe nenhum tipo de referência de intertexto neste texto aí. Então, só para confirmar, essa questão aí fica a C. A 1 e a 2 estão corretas aí, tudo certo? Aí a 3, pessoal, é um texto assim, bem grande, eu não vou ler aqui, ele é muito grande. Vamos já pronunciado que diz: o emprego da intertextualidade pode ser verificado na seguinte passagem, ou seja, uma dessas 4 passagens aqui vão citar algum texto ou fazer referência a algum texto, tá? A diz: tempo de fogueiras para os santos de junho, Santo Antônio, São João, São Pedro. Aqui não faz referência a nenhum outro tipo de texto, tá? A primavera, o verão, o outono e o inverno eram nomes que se misturavam com outros reinos. Aqui também não faz nenhum tipo de referência. A infância brincava de boca do forno, chicotinho queimado, passaranel ocorria da cabra cega. Aqui só é uma enumeração aí de algumas brincadeiras de infância, tá? Então não faz nenhum tipo de relação intertextual. Então vai sobrar a D que diz: se esta rua fosse minha, roda peão, capelinha de melão, eu mandava ladrilhar, bombeia peão que o pai Francisco entrou na roda. Ou seja, tem uma cantiga aqui no meio dessas brincadeiras aqui que o autor cita, tá? Então ele faz uma referência a uma cantiga que é aquela se esta rua fosse minha. Então existe aqui uma questão intertextual. Então a opção da 3 é T de dado, tudo bem? Então, a 4 também ela é bem grande o texto, então vamos já pronunciar o que diz. A expressão nada desaparece, tudo se organiza pode ser considerável. Isso aqui é aquela relação com aquela expressão que diz, né? Nada que se cria, nada se perde, tudo se transforma, que eu comentei na última aula, e isso vai ter uma relação aí intertextual, tudo certo? Então, a, a 1 diz o seguinte: pode ser considerada intertextualidade de base estilística. Do base estilística a gente está falando da relação aí do sentido conotativo, né? Sentido ah, voltado ao literário, pois apresenta certos procedimentos similares conhecidos em outra situação discursiva. Então, essa é uma relação intertextual. Por quê? Porque a gente pode dizer que isso aqui é uma paráfrase, porque no sentido de fazer uma referência a algo já declarado anteriormente, mas com novas roupagens, novas expressões, desde que com o mesmo sentido. Tudo bem? Ele pode ter um outro posicionamento, pode reformular o que está escrito, mas ele pega a métrica do que foi estabelecido anteriormente para recriar, para parafrasear aquele trecho lá de nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, essa 1 aqui está certa. A 2 diz: comparação por existir alguma semelhança entre dois enunciados produzidos em situações distintas. Tudo certo aqui? Então, comparação é meio complicado dizer que isso daqui está existindo algum tipo de comparação. Porque quando se constrói essa expressão aqui baseado em outra que já existe, ele não está fazendo uma comparação, ele está fazendo uma referência
mas com um outro sentido, com uma outra roupagem. Então, nada desaparece, tudo se organiza. É diferente de nada se perde, tudo se transforma, né? Inclusive, está dentro do mesmo contexto, mas com outras palavras, que é a função da paráfrase, né? Então, na verdade, não existe uma comparação, tá? Existe uma referência intertextual. Tá. E a construção discursiva que remete a um enunciado produzido em outro contexto enunciativo, foi o que eu acabei de dizer. Nada se crê, nada se perde, tudo se transforma, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tem uma relação, né, que o autor diz respeito aos elementos, se eu não me engano, os elementos químicos, eu não vou saber, eu não vou precisar, porque eu não sou da área, mas nada desaparece, tudo se organiza, mesmo que dentro da mesma ideia, tem uma outra visão, né? Ele pega um postulado voltado a uma ciência e trabalha em cima de uma outra ideia. Então, essa tese aqui está correta, tá? E aí a opção correta é a B de bola, 1 e 3. Tudo bem? Aí nós temos alguns textos aí para a questão 5. Aí eu tenho esse primeiro texto aí, né, que vai falar da questão de que se achou a água em estado sólido em Marte, tá? É, e aí temos o texto 2 que fala da composição do Tojumbi, que foi um grande sucesso e é conhecido praticamente no mundo inteiro, né? E trata aí qual disco, o ano que foi lançado. E o texto 3 é a própria música, né? A própria composição aí do Tom Jobim. Tudo certo? E aí nós temos enunciado da questão 5 que diz o seguinte: com relação ao título do texto 1, são as águas de Marte fechando o verão, é promessa de vida, é correto afirmar que, desculpa, gente, é correto afirmar que tem a função de resumir a ideia a ser defendida ao longo do texto. O grande mistério marciano foi solucionado após a constatação da existência de vida microbiana em Marte. O texto não afirma sobre isso, na verdade a gente nem precisa ler o texto para saber que não existe vida em Marte, nem microbiana de nenhum nível, tudo certo? Então não tem como ser a B diz: o texto condenará ironicamente a promessa de vida que olha que Orra e seus colegas apresentaram por meio do estudo sobre o processo de formação dos fluxos. Não, na verdade, não tem no texto não se apresenta nenhum tipo de ironia, porque é um texto, uma reportagem aí de um estudo científico esses textos científicos eles não têm essa visão de ironizar, tá bom? Aí a C diz: a utilização da frase interrogativa evidencia a dúvida do autor em relação à possibilidade de existir ainda hoje alguma forma de vida no planeta vermelho. Não. Existe, desculpa, essa interrogação aí, na verdade, ele só levanta uma possibilidade, porque a gente sabe que a vida no nosso planeta ela se originou a partir da água. Então, a água é o primeiro elemento aí que vai garantir a possibilidade de vida em algum planeta. Então, essa interrogação nesse sentido aí. Então, a C nós vamos descartar aí. Aí a D, que é a última, né? Então, essa é a opção, diz, é uma intertextualidade em que o autor toma como ponto de partida um trecho da famosa canção Águas de Março, de Tom Jobim, inferindo que a formação dos fluxos de água possa talvez ser o habitat por bactérias marcianas, uma promessa de vida, né? Foi o que eu acabei comentando aí. Então, essa é a opção correta aí. Tudo certo?
Então vamos aí no texto da questão 6. Esse aqui a gente vai ter que ler porque é necessário para responder essas questões aí da 6, tá? Articulista da Forbes ironiza o status que o brasileiro dá para o automóvel. Até a americana revista Forbes anda rindo da obsessão do brasileiro em encarar o automóvel como símbolo de status. No último sábado, o blog do colaborador Kenneth Raposa, especialista nos chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, trouxe um artigo intitulado "O Jeep Grand Cherokee de ridículos $80.000 no Brasil", de ridículos $80.000 do Brasil. A tese do artigo: os brasileiros confundem qualidade com preço alto e se dispõem a pagar R$ 189.000 por um carro desses que nos Estados Unidos é só mais um carro comum. Por esse preço, ironiza Raposo, seria possível comprar 3 Grand Cherokee e se esses brasileiros vivessem em Miami junto aos seus amigos. O autor salienta que o alto custo ocorre por conta da taxação de 50% em produtos importados e da ingenuidade do consumidor que acredita que um Cherokee tem o mesmo valor que o BMW X5, só porque tem o mesmo preço. Desculpem, brazucas, mas não há nenhum status em um Toyota Corolla, Honda Civic, Jeep Grand Dodge Durango. E não sejam enganados pelo preço de etiqueta, vocês definitivamente estão sendo roubados. Eu também acredito bastante nisso daí. Mas eu não vou comentar sobre isso agora, não. E conclui o artigo. Pensando dessa maneira, imagine que um amigo americano contasse que acabou de comprar um par de Havaianas de $150. Você diria que ele pagou demais. É claro que esses chinelos são sexy e chique, mas não vale $150. Quando o assunto é carro e seu status no Brasil, as camadas mais altas estão servindo Pitu e 58 duas caipirinhas e pensando que é bebida de alta qualidade. Ai, gente, desculpa, eu achei engraçado essa parte aí, tá? Vamos lá, então. Também sobre as estratégias utilizadas na construção e organização do texto, analise as proposições a seguir. A intertextualidade explícita é recurso fundamental na construção do texto, o qual cita do início ao fim um artigo publicado na revista Forbes. Sim, né? Porque ele quer fazer essas referências para que se traga a discussão, para o centro da discussão, que é realmente ironizar aí a capacidade incrível que o brasileiro tem de elevar a status coisas que não necessariamente são status. E o que é status, na verdade, né? Aí a 2 diz: o uso de aspas é recorrente no texto, a fim de ironizar o ponto de vista defendido no artigo da revista Forbes. A gente sabe que o uso de aspas dentro de um texto é para fazer citação de alguma coisa sem tomar aquilo como ideia original sua. Então, por isso que as aspas são usadas. Não é para ironizar. Tudo bem? Tudo bem que em alguns contextos de diálogo, ou até mesmo dentro de um texto, a gente usa às vezes aspas para ironizar, mas não nesse sentido aqui, tá? A tese defendida no artigo da revista Forbes é sustentada no texto pela apresentação de vários argumentos, dos quais muitos são diferentes dos que se encontravam no artigo. Não, ele está falando justamente da relação do que trata a revista Forbes sobre como que se comporta o brasileiro diante de coisas que para os americanos são irrisórias. Então, não tem relação com isso aqui. Aí a 4 diz: o fato de o automóvel ser símbolo de status no Brasil é evocado logo no início do texto como conhecimento prévio e aparentemente consensual. Isso é verdade. Tá? Tem até aqui, né? Articulista fala dos status que o brasileiro dá para o automóvel. Tá? E aí eles falam, né? Até a americana revista Forbes anda rindo da obsessão dos brasileiros em encarar o automóvel como símbolo de status. Então essa 4 está certa. Por constituir um resumo de um texto prévio, não se pode dizer qual o posicionamento do texto em relação ao tema que aborda. Não, você pode fazer um resumo de algo, né, mais extenso e pegar toda a essência do que aquele texto quer dizer, sem diminuir
o posicionamento do texto, sem modificar o posicionamento do texto. Não é porque é um resumo que vai modificar qual que é o posicionamento e o tema do texto, né. Então essa 5 está errada. Então a opção aí é a B, né, que é a 1 e a 4 estão corretas. Tudo bem então, gente. Então a gente fica por aqui. Próxima aula a gente entra com um novo assunto, tá? E o que vocês não entenderam, o que vocês não conseguiram pegar, volte aí o vídeo e dê aquela olhada novamente aí para o melhor entendimento, tá? Então abraços a vocês todos e até a próxima aula, tá?